Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Eu me chamo Diego Lima, eu sou estudante de graduação de farmácia na Universidade Estadual da Paraíba e também um dos integrantes da comissão organizadora desse evento online. É com prazer que apresento a vocês o professor Dr. Eusébio Guimarães Barbosa, que irá ministrar a palestra intitulada QSAR 3D para o planejamento de fármacos. O professor Eusébio atualmente é professor associado ao Departamento de Farmácia da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e trabalha principalmente nas áreas de QSAR 2D, 3D e 4D, campos de força, simulações de dinâmica molecular e métodos AB initio, aplicados à área de desenvolvimento de fármacos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao palestrante por ter aceito o nosso convite, a você pela presença, e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco ou com o conferencista, que vai estar deixando seu e-mail no último slide de sua apresentação. Ademais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, TV STC. Olá a todos, eu sou o professor Eusébio Guimarães, do Departamento de Farmácia da UFRN, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer imensamente o convite aí para a participação no primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que está acontecendo online, devido à pandemia. É uma iniciativa muito interessante, já que pode ser estendida para outros eventos onde há uma grande dificuldade para se alcançar as palestras, uma viagem, alguma coisa, e este formato eu acho que ele propicia aí uma grande qualidade para o acesso à informação nos dias de hoje. Bem, a minha palestra, ela trata de QSAR 3D. QSAR 3D é a principal linha de pesquisa do nosso grupo de pesquisas, que é o Laboratório de Pesquisa em Química Farmacêutica Computacional. Lá, aqui na UFRN, a gente trabalha principalmente com duas linhas. A gente tem a linha de QSAR 3D e a gente tem a linha de triagem virtual, Virtual Screening, onde a gente, na conjunção dessas duas metodologias, a gente acaba chegando a moléculas ativas. Em alguns trabalhos que a gente publicou, a gente conseguiu algum sucesso. Algumas dificuldades a gente enfrenta, é claro, a gente vai explorar um pouco mais para frente nessa palestra, mas hoje o que eu trago para vocês é como é que você planeja novas moléculas usando QSAR 3D. Essa é a opinião do Laboratório de Química Farmacêutica Computacional, é a opinião do grupo de pesquisas que a gente trabalha, certo? É claro que você tem muitas maneiras de planejar uma molécula usando tecnologias computacionais, certo? Mas por que QSAR 3D? Nós teremos, vocês todos teremos, nós teremos todos uma palestra muito interessante da Jéssica, que é a minha aluna de doutorado aqui no programa de pós-graduação em bioinformática, onde ela vai falar bastante sobre o QSAR 2D. Esse 2D, ele não quer dizer representações bidimensionais de moléculas, não quer dizer isso. Claro que você pode usar uma representação bidimensional para o QSAR mais clássico e também uma representação tridimensional para o QSAR mais clássico. Mas para o QSAR 3D, como ele é implementado, ou você usa uma conformação ou um conjunto de conformações. Só que esse D não quer dizer as dimensões. Quis dizer um dia, mas hoje a gente até chama de um QSAR clássico 2D e um QSAR de interação molecular, um QSAR 3D mais nativo, mais usual.
É claro que você pode desenvolver a sua metodologia de QSR 3D para a previsão de atividade biológica. A única coisa que você precisa é de uma máquina para construir um modelo para prever a atividade biológica de alguma molécula. Atividade biológica eu digo porque é a aplicação em farmácia, mas pode ser outra propriedade, por exemplo, alguma coisa relacionada a poluentes ambientais, propriedades físico-químicas ou qualquer outra coisa que você queira derivar da estrutura molecular. QSAR significa relação estrutura-atividade quantitativa. Então a gente relaciona aspectos da molécula que têm relação com a sua atividade biológica, certo? No QSR 2D, vocês vão ver com Jéssica, você pode contar algumas coisas nos átomos, quantos cloros, quantos hidrogênios, e usar isso como um descritor, certo? Esse é o descritor, é o dado que você tem para fazer sua tabela de dados. Você pode encontrar fragmentos, quantos anéis aromáticos, quantos anéis heterocíclicos, quantas carbonilas, quantas carboxilas, você pode encontrar esse tipo de coisa. Ou então você pode colocar a tecnologia de grafos para tentar criar um número, né? A ideia é criar um número, uma descrição a partir de algum tipo de aplicação matemática. Você pode usar isso na estrutura 2D e também pode usar isso na estrutura 3D. Nós temos diversos tipos de descritores. Jéssica vai abordar para vocês com muito detalhe esse tipo de representação de construção de modelos de previsão de atividade biológica. Bem, como começou tudo, né? O meu doutorado eu fiz com a professora Márcia lá na Unicamp, e lá ela trabalhava muito com essa questão do QSR 2D. E a gente ouvia muito falar do CONFA. Então o CONFA é o mais citado, né? CONSIA é o mais citado quando a gente fala de QSR 3D. É um programa clássico, muito antigo, certo? Que tem as suas vantagens, suas desvantagens. Eu acho que a desvantagem principal é o custo. O custo é um pouco alto para você manter. E a gente falou, vamos fazer uma modelagem de QSR 3D onde a gente tem um programa de graça e este programa faz uma coisa parecida com o CONFA, mas constrói os modelos de calibração para determinação da atividade biológica ao estilo do nosso laboratório. Então essa é a ideia. Quando você pega a descrição CONFA, você pode se deparar com uma quantidade muito grande de números, de dados, para descrever a sua atividade biológica. Nossa ideia aqui é construir um modelo de calibração o mais simples possível para prever a atividade biológica. Essa é a nossa ideia. Então lá você pode entrar lá no site do LQTA, você pode aqui baixar o LQTA QSAR, que é um tipo de QSAR 3D, e outros programas para a construção dos modelos, certo? Você pode ir lá prestigiar a página da professora Márcia. João Paulo Martins fez um trabalho excelente, fantástico, e são programas muito bem escritos que funcionam adequadamente. Mas como é que funciona esse QSR 3D em essência, né? Então, o que a gente vai fazer para ter a sua matriz de dados? É isso que a gente quer, certo? Então vamos imaginar, essa aqui é a minha primeira molécula, o core dela, e ela varia aqui em R. Vamos pegar, por exemplo, aí 3 moléculas. O R é hidrogênio, o R é metila e o R é OH, certo? OH. Então o que vai acontecer? Então você pega a sua primeira molécula, onde aqui é hidrogênio, pronto. E aí você vai lá no pontinho do espaço delimitado ao redor, né? Aqui tem uma grade, imagina essa grade envolvendo toda a molécula, todos os átomos. E aí você vai e calcula uma interação com esse átomo. Então aqui você coloca uma sondazinha, que geralmente é outro átomo. Aqui você coloca essa interação com esse átomo. Aí você vai com esse átomo. Aí você calcula a mesma coisa com esse átomo.
todos os átomos até o último átomo, por exemplo. E aí você soma tudo isso daí. Aí vai dar um número. Aí você coloca esse número aqui, certo? Aí você calculou o primeiro valor de interação, de descrição molecular para a molécula número 1. Aí a gente pula para este ponto aqui. Pula para este ponto aqui. E aí você vai calcular a interação com todos os átomos, somar tudo e vai me dar outro valor. Aí eu vou fazendo isso em vários pontos da grade. Geralmente a gente tem aí uns 30.000 pontos. Então essa matriz é bastante larga, certo? E aí pronto. Agora a gente troca para a molécula número 2. A gente coloca aqui um CH3, certo? E aí a gente vai interagir aqui, aqui, somar tudo, vai dar o próximo valor, certo? Bem, enquanto tudo isso está pronto, eu tenho a minha matriz toda calculada, certo? Essa coluna aqui, a gente chama de descritor, certo? Descritor. E essa linha aqui a gente chama de amostra. É a minha primeira amostra, certo? Então, essa daqui é o descritor. Como a gente tem amostras e essas amostras são muito valiosas, são as nossas moléculas, então, em geral, a gente quase nunca mexe com esse tipo de eliminação de amostras. A gente quer o quê? A gente quer diminuir esse universo de descritores até o número mínimo possível para eu tentar calibrar com métodos de aprendizagem de máquina a nossa atividade biológica. Então, o que o CONFA faz? O CONFA tem o seu estilo de diminuir a quantidade desses descritores. O LQTA-QSAR tem outro estilo de diminuir essa quantidade de descritores, certo? No nosso laboratório de Química Farmacêutica e Computacional da UFRN, nós vemos desenvolvendo outras estratégias que são um pouco diferentes do laboratório de Química da professora Márcia. A gente está desenvolvendo outras estratégias com o passar do tempo. Eu vou mostrar mais adiante o que a gente tem em mente aí para o futuro, para a construção de descritores. A gente não quer uma descrição muito aprimorada. A gente pode trabalhar, por exemplo, com cada molécula, a gente não tem uma conformação, a gente tem várias conformações. Às vezes a gente chama isso de 4D, certo? Nós não queremos isso porque isso custa muito tempo. Então, o objetivo da gente é construir um modelo mais simples possível, porque a gente está pensando em triagem virtual, certo? Imagina você fazer triagem virtual de 300.000 moléculas e todas você vai ter que estimar a conformação, todas você vai ter que calcular todas essas interações e calibrar o seu modelo. É claro que você pode construir ou calcular os descritores nos pontos que o modelo já filtrou, mas o que a gente quer é uma descrição mais simples possível para a gente engatar isso daqui em uma triagem virtual para planejar fármacos, certo? Então é isso que a gente quer, planejar fármacos. Bem, mas como são essas interações? No nosso grupo de pesquisas, a gente tem duas interações a mais que a gente tinha no LQTA-QSAR, que é o mais antigo, certo? Essas interações, então, como são? Lembra que você tem esse pontinho aqui de sonda e vai interagir com todos os átomos dessa molécula e somar tudo. Então, o que a gente tem aqui? A gente pega um pontinho de sonda onde a gente tem uma carga positiva. Só isso, uma carga mais 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai interagir essa carga mais 1, então vamos colocar aqui, carga da sonda é mais 1, certo? E a carga do átomo que está ali. Vamos pegar esse CH3, vamos definir isso aqui como átomo unido, como grupo unido, aí a gente coloca esse valor aqui, 0,0457, e aí a gente calcula a distância, né, ou o raio daqui até aqui, a gente coloca aqui,
certo? Aplica uma constante de elétrica, se necessário, geralmente é 1, e a gente faz isso daqui e calcula. Aí a gente vai para o segundo átomo, aí vai por terceiro átomo, quarto átomo, e aí a gente vai somar isso até o átomo L, certo? Até o último átomo, ok? Então, dessa forma a gente consegue calcular a interação eletrostática entre a sonda e os nossos grupamentos, certo? Então a gente vai criar aqui um grupo de descritores que a gente chama de carga-carga, certo? Coulomb, né? A gente calcula esses primeiros. Então como é que é a natureza deste potencial? Se o átomo se a sonda estiver muito distante, nós teremos um valor bem próximo a zero. Se a sonda estiver muito próxima do átomo, a gente vai tender ou a mais infinito, certo? Que é no caso da distância zero. É muito difícil acontecer essa coincidência, mas pode acontecer. Aí gera algum tipo de problema, a gente tem que lidar com esses valores, certo? Quando aqui é positivo, ele tende a mais infinito. Quando é negativo com positivo, ele tende a ir a menos infinito, certo? De energia potencial, ok? Então esse é o potencial que a gente vai ver aqui. Então a gente vai ver valores pequenos e valores maiores muito grandes, certo? Muito bem. Outra interação interessante é a interação de Lennard-Jones, certo? A interação de Lennard-Jones, ela tenta imitar a aproximação de dois átomos tratados como esferas, certo? Se os dois átomos estão muito distantes, aqui nós temos o zero. Quando eles vão se aproximando, a gente vai tendo uma tendência dessa energia ficar mais negativa até que se chegue numa distância ótima. Quando os dois átomos começam a se aproximar demais, as nuvens eletrônicas vão começar a se interpenetrar. Então a gente vai ter uma repulsão muito forte, muito acentuada, certo? Então, nessas interações de Lennard-Jones, a gente está calculando aí não uma interação entre cargas e cargas, a gente está simulando o que aconteceria, por exemplo, uma interação de London, né, uma interação de Van der Waals. Então, se você tem átomos maiores interagindo, você tem distâncias maiores, certo? E mínimos de energia menores, porque essas nuvens eletrônicas elas se deformam com mais facilidade. Se você tem átomos menores, você tem uma distância ótima de energia mais negativa possível numa distância menor, certo? Com um poço de potencial mais raso, porque aí as nuvens eletrônicas não se deformam com tanta facilidade. Ok? Então o que acontece? O que a gente precisa aqui é o tipo do átomo que está interagindo. Por exemplo, um carbono interagindo com um hidrogênio. Então esse é o tipo do átomo. Não importa a sua carga, importa que tipo de átomo a gente tem, certo? No nosso laboratório a gente trabalha com as cargas, com os tipos de átomos relacionados com o SAIBIL, os Triples Atom Types, certo? Os tipos de átomos da Triples. É muito simples porque o formato de arquivo MOL2, né, que é muito comum hoje, o uso desse arquivo, ele é um formato de arquivo onde você já gera esse tipo de átomo. Por exemplo, então aqui eu tenho um nitrogênio ponto aromático e eu tenho a minha sonda do tipo sp3, ela é representada pelo tipo de átomo C.3, certo? Então o que a gente precisa? A gente precisa do parâmetro 12 para o tipo de átomo C3 e do parâmetro 12 para o tipo de átomo NAR, certo? 12 que eu digo porque nós temos dois locais aqui, nós temos dois parâmetros, certo? Existe outra forma de escrever essa equação, a gente pode escrever dessa forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai combinar esses dois tipos de átomos aqui, e é a distância elevado a 12,
muito grande esse número, menos, vamos combinar os dois parâmetros C6 para esses dois tipos de átomo, é um parâmetro que é tabelado, certo? Cada programa já tem a sua tabelinha, carbono aromático, ele tem um valor tanto, o nitrogênio aromático ele tem um valor tanto. Eu só recorro a essa tabela, faço a combinação desses dois parâmetros e divido aqui por R a sexta, certo? R a sexta. Esse aqui é o termo repulsivo, esse aqui é o termo atrativo. Então, faço a diferença entre os dois, certo? Aí eu vou obter a minha energia, certo? A minha energia. Muito simples de realizar. Eu vou fazer esse tipo de interação com todos os tipos de átomo, certo? Aí eu vou ter a minha descrição molecular, do tipo Lennard-Jones. Lennard-Jones, ok? Então, você vai ter outra seção aqui da minha tabela de dados, onde eu vou ter vários descritores de Lennard-Jones. O que acontece? No nosso laboratório, a gente desenvolveu duas sondas muito simples, onde a gente detecta a presença de grupos que fazem ou ligações de hidrogênio ou interações hidrofóbicas. Átomos que não fazem ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, eu faço a interação da minha sonda, que está aqui, com esse átomo, isso aqui vai dar zero, certo? Por quê? Porque essa interação aqui, ó, é com um átomo de carbono que não faz ligação de hidrogênio, certo? Então, o parâmetro aqui vai ser zero. Ok? Quando a gente faz a interação, por exemplo, com esse átomo, pronto, aí a gente vai ter alguma coisa diferente de zero. É claro que essa distância aqui está muito grande. Então, o que eu quero é uma vizinhança aqui aproximada, que a gente define por essa equação gaussiana, certo? O que vai de 0 até 1, ok? Dependendo aí da distância que a gente coloca. A gente colocou uma distância de 1 angstrom, certo? Então, ele detecta a presença de átomos ao redor de 1 angstrom aqui em relação a esse átomo aqui, certo? Por exemplo, esse outro átomo está pertinho, então ele vai ter uma contribuição deste átomo mais uma contribuição desse átomo. Então, eu tenho uma densidade de grupos que fazem ligação de hidrogênio grande nessa região. Então, por exemplo, aqui nessa região eu vou ter uma densidade de grupos que fazem ligação de hidrogênio muito pequena. Então, esses descritores aqui vão aparecer como zero. E esses descritores aqui vão pegar valores 1, 2, 3, certo? Vão pegar valores pequenos em torno desses valores aqui, certo? Nós fazemos isso também para os átomos hidrofóbicos. A gente seta zero agora para o átomo que faz ligação de hidrogênio. Aí a gente fala, ó, aqui você não vai fazer as interações. Aí ele só vai fazer esse tipo de interação para o átomo de carbono que é hidrofóbico. Então, eu vou ter uma densidade de informação hidrofóbica aqui interessante, certo? Então, vamos voltar aqui. Então, a gente vai ter outro bloco lá para frente, onde nós vamos ver as interações de hydrogen bond, e outro bloco lá para frente de descritores hydrophobic, certo? Então, imagine, se você tiver 1000 pontos nessa grade, e você vai interagir aqui, você vai ter 1000 interações de Coulomb, 1000 interações de Lennard-Jones, 1000 interações de ligação de hidrogênio e 1000 interações hidrofóbicas. Então, aí você vai ter 4000 descritores, onde esse número é um número muito por baixo, certo? É um número muito por baixo. Nós teremos aí interações muito maiores do que isso. Nós teremos aí 50.000 até 100.000 descrições moleculares, certo? Bem, mas para eu calcular essas interações e essa planilha ter todos os descritores de uma forma razoável, essas moléculas que eu estou usando no meu conjunto de dados, elas têm que estar todas no mesmo lugar do espaço. É como se tivesse aqui a proteína ao redor, certo? E
a minha proteína está na mesma posição, então como que os ligandes diferentes interagem na mesma posição da proteína? A gente seta a proteína como se fosse o ponto de referência para a nossa interação, certo? Então o que vai acontecer? Eu preciso interagir a minha sonda com a primeira molécula, com a segunda molécula, com a terceira molécula e assim por diante, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que ter isso aqui tudo bem alinhado, e isso é muito difícil de fazer. Esse daqui é uma figura, né? Eu já vou colocar isso mais para frente, onde a gente mostra aqui o grupo M, colocado aqui para ter um ponto de referência, mas ele não foi usado para os cálculos, e a gente calcula as interações de eletrostáticas, Lennard-Jones, ligação de hidrogênio e hidrofóbica para todas essas moléculas, e a gente tem aí esse cálculo, essa matriz de descritores toda adequada. Muito bem. Como é que faz esse alinhamento? Existem diversos papers para vocês se basearem, certo? Você tem várias estratégias para fazer esse tipo de coisa. A mais simples de se pensar é fazer o docking bem feito das moléculas, certo? E aí todas vão ficar do mesmo jeito, no mesmo sítio, bem alinhadinho. Aí você pode usar para fazer o seu modelo de QSR. Uma vez que você tem a sua matriz de descritores, uma vez que você está com todos esses descritores calculados, você não pode treinar esse modelo com todas as moléculas que você tem. Esse modelo de aprendizagem de máquina, você precisa separar algumas dessas moléculas para ver se o que você está treinando consegue prever, certo? Vamos voltar, vamos recapitular. Então o que acontece? A nossa atividade biológica é esse Y, certo? E os meus descritores é o que eu falei, Coulomb, Lennard-Jones, ligações de hidrogênio e presença de átomos hidrofóbicos, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a quantidade desses descritores de uma maneira bastante eficiente para que eu tenha pouquíssimas descrições que descrevem a minha atividade biológica, e eu preciso de um método de calibração, um método que treina. Eu consigo usar esses descritores para prever a minha atividade biológica. O que você pode usar aqui? Você pode usar Multiple Linear Regression, Partial Least Squares, você pode usar aqui redes neuronais artificiais, você pode usar aqui SVM, Support Vector Machine e etc. Então você escolheu o seu método de calibração, diminui o número de descritores, você vai construir um modelo para o treinamento, você vai validar isso daqui internamente, existem várias maneiras de se fazer isso, e aí você vai usar para prever. Para moléculas que você já sabe a atividade biológica, porque aí você sabe se o seu modelo está prevendo. Mas o mais interessante é que você pode usar esse modelo construído aqui para prever a atividade biológica de moléculas que não existem, né? Essa é a grande ideia que a gente vai ver hoje para planejar fármacos. Bem, onde você encontra Y? Né? Y é a variável dependente, é a atividade biológica, né? É claro que você pode usar as moléculas que o seu grupo faz, certo? Ou moléculas que o seu grupo trabalha. É claro que não adianta você ter 5 moléculas e tentar construir um modelo de calibração para 5 moléculas. Você vai conseguir construir, mas o significado da validação desse modelo, ele vai ser muito comprometido, porque você não tem uma representação estatística adequada das variabilidades moleculares, certo? Vamos aqui mostrar para vocês o BindingDB. O BindingDB, então, você possui aí no BindingDB, então, você possui aí uma grande variedade de informações sobre moléculas, por exemplo, né? Você quer cair, né? Então você vai encontrar todos os alvos, né, que foram estudados que tem cair, por exemplo, a beta HSD1 tem 425 moléculas que foram feitos testes biológicos. Então você vai ter aqui o valor de cair para essa molécula, para essa molécula, para essa. Repare, essas que tem esse adamantano aqui, ó, você pode usar para compor a seu conjunto de treinamento.
várias moléculas diferentes. Ó, aqui são moléculas diferentes, mas esse daqui, por exemplo, você pode usar. Você vai usando uma por uma dessas moléculas para ir construindo o seu modelo. Cada uma tem a sua atividade biológica distinta, né? Olha só essa daqui, certo? Essa. Então, você tem uma variabilidade enorme de moléculas. Então, você vai usar para treinar o seu modelo e validar o seu modelo, certo? O BindDB é interessante, é claro que você pode usar outras informações, né? Eu tenho IC50 aqui, por exemplo. O que eu tenho de IC50? Ó, aqui eu tenho lipoxigenase L15, eu tenho 201 moléculas, certo? Você pode acessar o site, acessar o dado dessa molécula, você vai ter aí as informações. Você vai ter aí as informações sobre a atividade biológica, isso é 50, né? Na inibição da lipoxigenase de soja, certo? SLO, que está presente neste artigo aqui. Você pode clicar no artigo e você pode baixar as informações da série de moléculas que você tem. Você precisa de uma quantidade de moléculas muito grande, certo? É claro que você pode usar as moléculas do seu laboratório, ou você pode usar moléculas da literatura para fazer esses dados. Como eu não trabalho com síntese de moléculas, eu uso o BindDB, eu uso as informações que eu tenho aqui para fazer esse tipo de estudo. Então aqui você tem a alta qualidade, né, dos dados, CAI é um bom dado, certo? Mas você pode encontrar, por exemplo, outros dados em outros sites, outras buscas que você pode fazer, certo? É claro que você não pode misturar um conjunto de moléculas que foi testado para o mesmo alvo, certo? Aqui nós temos aqui, essa molécula foi publicada em 2016 nessa revista e essa molécula aqui foi publicada nessa revista, certo? 1993. O CAI dessa é essa, o CAI dessa é essa, para o teste de inibição da acetilcolinesterase, por exemplo. Mas quem garante que esse teste biológico de 2016 foi executado da mesma maneira que esse teste de 1993? Então, o que você tem que garantir aqui é que o teste biológico foi realizado da mesma maneira, para as duas moléculas não, para todas as moléculas da sua série, ok? Então, você, com a quantidade de moléculas que você pega, né, aqui tem um exemplo de um paper, né, que vocês podem olhar, da acetilcolinesterase, eu cliquei naquele paper de 2016, aí você observa aí várias moléculas que foram testadas, aqui tem a respectiva atividade biológica, e aí você tem que converter isso para PIC50, né? Então isso aqui está em IC50, e você vai converter isso para PIC50, certo? Como é que a gente faz isso? O meu Y ele não pode ser isso, certo? Ele tem que ser o PIC50, certo? Então, por exemplo, aqui, você tem aqui 13,73. Então, você vai pegar 13,79, perdão. Aí, qual é a unidade aqui, ó? Micromolar. Então, é vezes 10 elevado a menos 6, certo? E aí, você tira menos log desse valor aqui, certo? Isso vai ser igual ao meu PIC50, ok? Então, não esqueça de pegar aqui este valorzinho aqui, ó, que é o micro, que é 10 a menos 6, e aí você consegue o seu valor de PIC50. Esse valor de C50 ele não pode ser utilizado porque ele não é linear, né? Ele tende a um valor platô e um valor, ele não é linear. Quando você tira o log disso daqui, esses dados ficam lineares, certo? Para construir um modelo linear, você tem que usar uma variável dependente de preferência linear também, ok? Então, o que a gente tem que se perguntar antes de fazer o nosso modelo de QSR 3D para planejar as nossas moléculas no laboratório, né? Eu sugeriria 30 moléculas para treinar o seu modelo, certo? Para calibrar, para ver se está tudo ok, certo? E não adianta essas moléculas ter um PIC50, por exemplo, de 5 moléculas bem ativas e a mais potente ter o PIC50 de 6. Repara que a gente tem só moléculas ativas aqui,
são moléculas bem ativas. O ideal é que a gente tenha moléculas muito ruins, 3, por exemplo. É claro que a gente não evita usar aquelas moléculas tipo, não foi testada, ou deu maior do que 1000 de 650. Então você não sabe se é 1500, você sabe se é 3000. Se tira menos log daquilo, vai dar 3 sempre, certo? Então a gente não quer isso daqui, certo? Então a gente quer moléculas com valores exatos, mas inativas. E moléculas bastante ativas, por exemplo, PIC50 de 8, por exemplo. Então a gente vai ter uma grande variabilidade de moléculas, algumas moléculas nesse espectro, algumas moléculas nesse espectro, outras moléculas nesse espectro, e a gente vai ter uma grande variabilidade, certo? Às vezes isso é difícil você conseguir no seu laboratório. Aí você teria que obrigar o seu professor a sintetizar moléculas ruins. Professor, vamos sintetizar uma molécula que não vai funcionar, mas isso não vai funcionar. Não, mas vamos sintetizar. Porque você sintetiza, testa e vê. Às vezes você tenta sintetizar uma molécula inativa e acaba descobrindo uma molécula até mais ativa do que você esperava. Mas existem tendências interessantes que a gente consegue prever bem direitinho, certo? Só não consegue prever quantitativamente. Mas SAR, né, REA, a gente consegue prever, ok? Então, você vai ter que ter esse tipo de variabilidade. Você precisa de moléculas para validar o seu modelo, certo? Então, algumas dessas moléculas você não pode nem ter usado para construir o seu modelo, certo? Você separa algumas delas. É claro que não escolha essa menos ativa, também não escolha essa menos ativa. Não escolha, certo? Não olhe para isso daqui. Porque essas moléculas aqui é meio um placeholder para o meu modelo. Se no seu conjunto de validação ter uma molécula para fora disso daqui, você está fazendo extrapolações. Então, não é interessante, ok? Então, o que está acontecendo? Você calibra para essa daqui e aí você valida essas moléculas. Agora, acontece que você tem um conceito muito interessante aqui, que é o conceito de Applicability Domain, certo? O Applicability Domain diz o seguinte, que não adianta você pegar, vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui. Vamos pegar esse caso aqui, por exemplo. Essa molécula, vários análogos dessa molécula foram usados para treinar o meu modelo. E depois eu vou prever para essa molécula aqui. Então, as moléculas eram todas parecidas com essa daqui, com algumas modificações aqui e acolá, e você treinou o seu modelo. Aí, no seu conjunto de previsão, eu tenho uma molécula muito diferente das que foram usadas para calibrar, certo? Então, essa molécula aqui está fora do Applicability Domain. Está fora do domínio de aplicabilidade do seu modelo. Então, você vai ter que validar, certo? Você tem que garantir esse tipo de coisa. É claro que as moléculas que você vai planejar também tem que estar dentro do Applicability Domain, certo? Vocês podem acessar sites da internet, papers, tem vários programas que você pode usar para fazer o Applicability Domain. Um conjunto de programas que eu recomendo fantasticamente para você pesquisar o Applicability Domain, descobrir qual molécula que você coloca para fora ou para dentro para a construção dos modelos, é o NanoBridges. O NanoBridges, ele usa métodos bastante sólidos, né? O MLR ele é muito antigo, mas ele é muito sólido, e aí você consegue seleção de variáveis e ainda a construção do seu modelo MLR. Você baixa aqui uma ferramenta em Java que garante aí a aplicação no Linux, no Windows, no Mac, certo? Para construir o seu modelo, certo? Você pode construir seus modelos com algoritmos genéticos, você pode descobrir o Model Disturbance Index, né, que calcula o seu Applicability Domain para saber se você está dentro do Applicability Domain ou não, certo? Dentre outras ferramentas bastante interessantes, né, calcula distâncias de Mahalanobis, modelabilidade de modelos, né, das moléculas, distâncias euclidianas Kernard-Stone, e aí você tem aí diversas ferramentas interessantíssimas para definir aí o seu conjunto de treinamento, o seu conjunto de validação adequadamente, certo? Você pode ir lá e pode pesquisar. O NanoBridges, ele constrói modelos para uma matriz, certo? Não importa se é de QSR 2D, se é de QSR 3D. Outra coisa que eu já tinha falado é que tem que ser exatamente o mesmo teste biológico, certo? Então, não adianta você pegar testes biológicos diferentes, que você pode ser que não consiga, né,
essa interação, esse modelo bem previsto, porque você está misturando alhos com laranjas, né, no mesmo modelo. E para o QSR3D, nós temos que ter o mesmo mecanismo de ação, nós temos que ter o mesmo sítio de interação. Então, não adianta você pegar um teste biológico que foi feito no sítio catalítico e misturar com um teste biológico de um conjunto de moléculas que foi feito num sítio alostérico. Jogar tudo isso para dentro do mesmo modelo e querer construir a sua atividade biológica, certo? Seu modelo de QSR3D, na verdade. Certo? Então você tem que ter esse tipo de garantia, que todas as moléculas que você está estudando, elas interagem no mesmo local, certo? Aí a gente tem que assumir que a proteína não muda tanto quando ela interage, alinhar bem alinhado, e isso dá um trabalho terrível que talvez você até não consiga construir o modelo, porque você realmente não sabe qual é a conformação bioativa dos seus compostos. Esse é um modelo que a gente fez no laboratório recentemente, onde a gente tentou explorar inibidores da CYP51 de T-cruze, certo? Aqui tinha um grande problema, porque a gente tinha um grupo de pesquisa que fazia o teste biológico de uma maneira, outro grupo de pesquisas que fazia o teste biológico de outra maneira completamente diferente, e a gente tinha que conciliar tudo isso no mesmo modelo. Então foi impossível. Então o que a gente lançou mão? Você pode separar a molécula que foi feita de um teste biológico de um jeito, separar as outras que foram feitas com teste biológico de outro jeito, e assim por diante, e construir um modelo de calibração para cada um desses tipos de testes biológicos, certo? E aí você vai construir o que a gente chama de um local model para fazer esse teste, né? Para fazer esse trabalho. Então aqui a gente faz uma análise bem interessante, a gente usa similaridades tridimensionais e similaridades bidimensionais, e a gente faz um network dessas moléculas para ver quais são as moléculas mais semelhantes. Então, para construir esse network, o que a gente usa? A gente usa esse DeFi, o Geffiel DeFi, é de graça, você baixa e você monta lá as similaridades das moléculas, o par de moléculas que você está usando, você pode escrever scripts para fazer isso, e aí você tem ali uma nuvem de moléculas que são parecidas, são diferentes, né, ali no trabalho. Então a gente chegou nisso daqui. A gente tinha um grupo A, que formava esse grupo rosa e laranja aqui. Essas laranjas eram um pouquinho diferentes das outras, né, e a gente tem aqui esse tipo de scaffold. Em B, a gente tem esse tipo de scaffold, e em C, a gente tem esse tipo. Repare que a gente tem outros grupos menores aqui, né, que não, até um grupo maior, que foi feito o teste biológico com a mistura racêmica. Isso é muito difícil de modelar, então a gente prefere não modelar. Quando você tem um centro quiral, é preferível que ele seja bem definido. Uma vez que ele está bem definido, a gente consegue construir o modelo adequadamente para fazer o alinhamento, até porque o teste biológico é feito com isômero puro, certo? Quando você tem aí o centro quiral não definido, você tem uma mistura racêmica, fica muito difícil de modelar, então a gente preferiu não modelar, certo? Outro exemplo, né, de trabalho que a gente fez. Vamos ver um trabalho onde a gente fez o começo, meio e fim de todo esse processo aí de construção de modelos de QSR 3D, certo? Então a ideia aqui era trabalhar com a dihidroquinato desidratase, né, ou deidratase do tipo 2 do Mycobacterium tuberculose, né? A gente queria desenhar novas moléculas para se ligar, certo? Então essa enzima faz esse tipo, da via do Shikimate, né, ela faz essa desidratação, né, por uma tirosina aniônica, ele pega um hidrogênio, certo? E faz um rearranjo, né, convertendo essa carbonila aqui para OH, e com a saída de uma molécula de água, pela volta aqui dos pares de elétrons, a molécula de água sai, certo? E ela desidrata, levando a esse precursor aqui do ácido chiquímico, certo? Do Shikimate, que é essencial ali para a bactéria, para produzir um monte de metabólitos para o seu metabolismo normal, certo? Leva aí a um efeito estático, né? Não um efeito SIDA, certo?
Então, o que a gente tem? Na literatura, a gente tem várias moléculas que são ou análogos do reagente ou análogos do produto, certo? Então, um grupo de pesquisas fez um monte de moléculas de Santiago de Compostela, eles fizeram essas moléculas, um análogo disso ou análogo disso, então a gente tem esse tipo de dado, ok? Nós tivemos os dados para Helicobacter, certo? Também, que a gente não trabalhou nesse paper, a gente pegou só os dados para Mycobacterium tuberculose e a gente tem os valores aí de KI, de cada molécula para esse daqui, certo? A gente converte esse KI aqui para PKI, certo? Menos log de 0,14 vezes 10 a menos 6, porque é micro, e aí a gente tem aí o nosso KI, né? Isso vai compor o nosso Y. A gente alinha as moléculas aqui, a gente fez um alinhamento muito difícil, multiconformacional, não vem ao caso, porque deu muito trabalho isso daqui. Mas você pode, por exemplo, usar um docking. Por exemplo, você docka a sua primeira molécula, ele fica aqui bem bonitinho, só muda aqui o substituinte. Faz a segunda molécula. Esse grupamento aqui, que é comum para todas as moléculas, ele tem que ficar o mesmo. Ele tem que ficar ancorado exatamente da mesma maneira. Se esse grupo aqui aparecer desse lado, então não está bem alinhado. Então você tem que ter uma noção bem interessante do alinhamento aqui, certo? Esses substituintes aqui não vão ficar tão alinhados, mas você pode garantir que ele vai ocupar um sítio aqui, um cleft, um bolso aqui, que vai ser razoável com o seu mecanismo de ação. Pronto, aí você alinhou todas as moléculas aí. O que a gente vai calcular? Vamos calcular as interações eletrostáticas em volta desse daqui. O sítio a gente elimina, certo? O sítio não entra aqui, só as moléculas. Aí Lennard-Jones, a gente vai fazer todas as interações. Interações de ligação de hidrogênio, calcula todas. Interações hidrofóbicas, calcula tudo. Aí a gente constrói aquela matriz enorme de dados. Aí a gente faz a seleção de uma pequena porção, certo? A gente constrói um modelo preditivo e aí prevê para um conjunto externo. E aí a gente constrói novas moléculas e prevê a atividade biológica delas. Essa é a ideia do começo, certo? Então, se você quiser calcular esses descritores, né, hoje, no nosso grupo, a gente está desenvolvendo, isso aqui não saiu ainda, mas a gente já usa ferramentas em Python, onde você submete o seu mol2, sua molécula em mol2, aqui, certo? Você usa o 3D SciPy Grid, né? Aí você vai submeter ali, aí ele vai calcular os descritores para esse mol2, vai estar lá a sua atividade biológica lá em cima, ele vai calcular bem bonitinho. Uma vez calculado e filtrado as matrizes, ele vai fazer o model building, certo? Ele vai construir o modelo usando diversas metodologias de seleção de variáveis, diversos métodos de calibração, de aprendizado de máquina. Ele vai pegar os melhores modelos, aí você vai jogar um conjunto de moléculas. Pode ser molécula que você já sabe a atividade biológica, pode ser molécula que você não sabe a atividade biológica. Moléculas que você imagina no seu laboratório, moléculas que você criou na sua mente, certo? Aí você joga aqui e ele vai sair a atividade biológica para essa molécula, certo? É bem diferente de docking, certo? É bem diferente de docking porque este modelo que você construiu, ele é especializado para o que você quer trabalhar, certo? É especializado. Ele não vai prever atividade. Você construiu modelos para acetilcolinesterase. Ele não vai prever atividade biológica para inibidores de receptor de estrogênio, por exemplo, como o docking faz, que ele é multipropósito. Então aqui é diferente. Então é um tailor-made model para você prever a atividade biológica das suas moléculas testadas, certo? Então isso aqui vai aparecer aí futuramente o nosso 3D SciPy, certo? Que a gente está criando aí. É para modelos que é SR3D, porque a ideia aqui é fazer o modelo o mais simples possível, porque a gente quer screening, certo? A gente não quer complexidade, porque complexidade não gera aí o high throughput, certo? A gente quer o high throughput. Bem, então o pipeline que a gente está fazendo, então a gente coleta os binders da literatura, as moléculas ativas, as moléculas menos ativas, as moléculas não tão ativas, e aí você alinha, calcula todos esses descritores,
e aí constrói o seu modelo, né? Aí você vai fazer o Machine Learning, Feature Selection ou Descriptor Selection, e aí você vai ter o seu modelo de QSR 3D que vai falar muitas coisas sobre as suas moléculas, certo? Então o modelo final que a gente tem aqui vai ser essas bolinhas, certo? Que a gente coloca maior só para facilitar a visualização, e aí você consegue fazer uma interpretação, né? No modelo desse trabalho que a gente fez, apareceram alguns modelos, alguns descritores de Lennard Jones que no modelo de MLR tinham um sinal de vetor de regressão positivo, né? E alguns com sinal de vetor de regressão negativo. A gente coloriu isso aqui de maneira diferente. A cor aqui é você que escolhe. Hidrofóbico a gente colocou róseo aqui para observar. Então a gente interpreta esses modelos, analisa, vê como é que está funcionando, e aí você tem uma noção bastante adequada aí das interações, né? Aqui mostra a molécula que a gente usou como modelo para alinhar, né? o template. Então o que a gente faz agora, né? A gente troca esse grupo R aqui, né? É onde tem essa porção aqui, ó. A gente troca esse grupo R aqui por várias substituições, né? Então, o que a gente está construindo lá no nosso grupo também? A gente está criando esse nome aqui não é o melhor nome ainda. Esse aqui é um aluno de iniciação científica minha que está trabalhando. É o Ligands by Brute Force Substituent Replacement, né? Então, ele vai trocar os substituintes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai substituir esse R aqui por vários outros fragmentos, certo? Então, por exemplo, se o meu core eu quero substituir nessa posição, então eu vou jogar fora esse hidrogênio e vou fazer uma ligação covalente daqui com aqui, vou criar essa molécula. Vou jogar fora esse hidrogênio e fazer uma ligação covalente aqui com aqui, vou criar essa molécula. Vou jogar fora esse hidrogênio, vou colar aqui, aí crio essa. Jogo fora esse hidrogênio, colo aqui. Essas moléculas aqui não tem garantia absolutamente nenhuma de que essas moléculas são sintetizáveis. E essa não é a ideia do nosso grupo. A gente quer uma molécula teórica com a atividade biológica mais alta possível. Porque quando a gente tem essa molécula teórica com a atividade biológica mais alta possível, a gente pode criar uma molécula real parecida com essa molécula teórica. Então, quando a gente fala brute force, é porque a gente quer que a molécula seja fictícia. A gente quer que a molécula tenha a maior atividade biológica possível para depois a gente reduzir isso para uma molécula que tenha acessibilidade sintética adequada, certo? Então, o que a gente fez no trabalho dele? A gente criou umas 22 ou 23 mil moléculas dessas por esse brute force replacement, e aí a gente faz o docking para ver se... Porque a gente pode criar uma molécula que nem no sítio entra. Então, primeiro já faz o docking, e aí você já vai filtrando as moléculas que têm um score muito baixo, moléculas que não vão interagir muito bem. A gente faz uma pré-filtragem disso daí. A gente funilou aí por umas 600 ou 300 moléculas, e aí você pega essas moléculas e joga no seu modelo de QSR 3D. E aí vai sair a nossa atividade biológica. Olha só as moléculas que a gente desenvolveu, certo? Então aqui, ó, nessa posição, a gente viu o R. A gente tem a atividade biológica dessas moléculas. Então a gente obteve molécula aí com 8.6, 8.8, né? De score do DOC e de atividade biológica de PKI prevista pelo modelo 7.86. Olha essa daqui, 8.69. Muito ativa seria essa molécula, né? Com um score muito bom. Então o score do DOC é um guia. E a predição de atividade biológica também é um guia, certo? Então o que a gente consegue aí? A gente consegue ter aí um consenso entre a molécula vai encaixar no sítio e a molécula vai ter uma atividade biológica prevista pelo nosso modelo de QSR 3D, né? Então essa é a ideia essencial da gente. Aí mostra pra gente, né, todas as moléculas ancoradas, a gente vê que elas ancoraram bem adequadamente no sítio, né? Os revisores pediram para dar uma olhada, porque a gente viu que estava aí tudo ok, todas as moléculas ancoradas adequadamente. Pelo menos algumas distorções, mas coisa mínima. Voltando àquele trabalho do Patecruz, né, aqui no caso a gente construiu aí 3 modelos. Né? A gente construiu
um modelo agora que não é um modelo QSR 3D, a gente construiu um modelo de QSR 3D mais QSR 2D juntos. A gente pegou aquelas 300 mil descritores de QSR 3D, mais uns 4 mil descritores de QSR 2D, juntou tudo na mesma matriz e construiu um modelo com todo mundo misturado, certo? Então a gente chama disso modelo híbrido, certo? Então a gente vai ter descritores 3D de interação molecular e nós vamos ter descritores de QSR clássico, né? A gente consegue modelos bastante interessantes, né, que a gente consegue prever. Aí o que a gente consegue? A gente troca isso daqui por grupos. Aqui foi interessante porque a gente pegou reagentes da rota sintética disponíveis. Você vai lá no site da Acros, você tem condições de comprar o reagente, colocar na rota sintética e em tese você vai chegar com o seu produto lá no final, certo? Então todos esses daqui são acessíveis sinteticamente, reconhecidamente, certo? Então a gente conseguiu achar essa molécula aqui, o que a gente poderia fazer, que teria uma atividade biológica absurdamente alta, né? A gente imagina que essa molécula funcione, né? Ela não apareceu dentro do applicability domain, mas isso daqui é um pouco, pode ser alguma coisa que dê um indicativo que a gente está muito fora da nossa previsão, ou pode ser apenas um artefato mesmo do modelo e que realmente se ela for sintetizada, ela funcionaria. A ideia aqui é sintetizar a molécula. Sintetizar a molécula é o grande problema, certo? Então, a gente pode usar moléculas completamente fictícias, como a que a gente usa com o ligand brute force replacement, ou a gente pode pegar os reagentes do próprio paper, olhar no zinc todos os reagentes que tem aqui e ir juntando e fazer todas as combinações possíveis de todas as moléculas que você podia sintetizar. Não importa aqui, porque você não precisa comprar. Então você pode criar assim, todas as moléculas que daria para fazer com essa rota sintética são essas 2.000. Aí eu pego essas 2.000 moléculas, calculo os descritores nos pontos específicos do modelo, calculo a atividade biológica on the fly para moléculas que a gente pode sintetizar, certo? Então isso é muito interessante porque ajuda muito no planejamento de fármacos, ajuda muito a direcionar o nosso trabalho, certo? O problema é que a gente trabalha muito com literatura de terceiros e a gente está começando a evoluir essa questão para a síntese de fato dessas moléculas e a gente está evoluindo aí para a colaboração com o nosso querido professor Alessandro, lá da UFRN, aqui do nosso laboratório, que é membro do grupo de pesquisas, e ele vai ajudar a gente a quê? A ter uma série de moléculas que a gente vai construir um modelo de QSR 3D nativo da casa, certo? Ad hoc, e a gente vai construir esse modelo e planejar novas moléculas e com a ajuda do professor Alessandro, sintetizar, certo? Então essa seria a situação ideal. É claro que a gente pode fazer parcerias com outros grupos, como a gente faz na UFMS, com o professor Denis, né? Então, se você quer colaborar com a gente, você pode mandar um e-mail para mim. Ah, professor, eu tenho algumas moléculas que eu gostaria de aprender, vem para o nosso grupo, fica aqui uma semana, 2 semanas, a gente ensina. Agora com a pandemia é difícil, né? Mas a gente pode fazer algumas conversas online, a gente constrói os modelos, prevê as moléculas. É claro que eu vou dar muito trabalho para a pessoa fazer, né? Principalmente se for um aluno de pós-graduação, até que eu quero que ele aprenda a fazer, certo? E aí ele constrói as moléculas baseadas no que a gente está dizendo aí, né? De uma molécula sintetizável ou uma molécula que a gente tem acesso virtual a essa molécula. A palavra de todos, né? É claro que o que eu falei tem muitas vantagens com relação à rapidez, né, que a gente consegue obter um modelo e a aplicabilidade contínua desse modelo, e esse modelo pode ser renovado com o tempo numa indústria farmacêutica, isso é muito interessante. E tem desvantagens físicas, é claro, né, porque você está representando o seu receptor como interações em volta da molécula. Você está representando a sua molécula como se ela interagisse com a proteína da mesma maneira. E você não tem acesso a esses pequenos desvios que você só teria aí se você tivesse um cristal, certo? Então a gente tem que ter em mente esse tipo de coisa. Além das inúmeras, né, dificuldades que a gente tem na construção de modelos de calibração, certo? Então eu agradeço a todos, né, pela paciência. Ficou um pouco longo, mas
espero que eu tenha passado a mensagem, né? Eu gostaria de agradecer o João, que me ajudou muito, né, na confecção desses slides, e é isso aí, até a próxima.